Olá, boa noite. Muito obrigada pela sua ligação. Só um instantinho que eu vou transferir. A sua ligação é muito importante para nós. Aguarde um pouquinho na linha porque a gente está brincando aqui, mas o assunto é muito sério. Usar esse aparelhinho aqui e trabalhar no telemarketing é a opção mais acessível para quem está começando a ganhar a vida. Para muitos brasileiros, é o primeiro emprego. Mas esse trabalho pode esconder humilhações diárias, pressão desumana por resultados e traumas psicológicos. Você vai conhecer agora uma rotina de abusos que acontece bem longe dos seus olhos, do outro lado da linha. A reportagem é de Francisco Regueira. No ramo de serviços, o setor de telemarketing é o que mais cresce no Brasil. Em 3 anos, a oferta de postos de trabalho mais do que triplicou. A empresa vai te trazer metas irreais que não existem. Já são 1,5 milhão de trabalhadores. São metas absurdas, são abusíveis demais. 64% deles têm entre 18 e 29 anos. É uma pressão tão forte que você não consegue administrar. Quando você precisa do telemarketing, o único contato é com a voz do profissional ao telefone. Agora a gente vai saber o que acontece do outro lado da linha. Para mim era um conto de fadas. Aquelas mesas com nossos computadores, com aquelas cadeiras boas de sentar. O entusiasmo dessa ex-operadora virou desilusão 9 meses depois de ser contratada para o primeiro emprego. A voz dela começou a falhar. Eu iniciava a jornada de trabalho com a voz, com 1h30 depois eu estava rouca. Quando eu saía do trabalho eu estava sem voz. Ela descobriu que estava com 2 nódulos nas cordas vocais e foi afastada do atendimento ao público. A ex-funcionária conta que passou a ser ridicularizada na empresa. Lixo, eu fui apelidada de lixo. E afirma que as agressões vinham dos chefes dela. Foi 8 meses de choro, de choro, de choro, de choro. Ela procurou ajuda psiquiátrica. Tinha desenvolvido síndrome do pânico. Eu tinha medo de dormir. Quando o sono vinha, eu mesmo me despertava com medo de dormir e ter os pesadelos, ter os sonhos com aquele ambiente do trabalho o qual eu vivi. Numa festa, para o diretor da empresa, a operadora foi obrigada a encher centenas de bexigas. Teve um dia que, de uma só vez, eu enchi 300 bolas. Não tinha bombinha, eu enchi na boca. Um supervisor, ele cortou meu cabelo. O Fantástico encontrou outras histórias de humilhação, como a desta mulher que diz ter sido agredida por não cumprir as metas. Daí ele voltou para a mesa dele e jogou o cabelo no lixo. As vítimas preferem não mostrar o rosto, porque ainda trabalham no setor e temem represálias. Todas aquelas pessoas, né, todos aqueles olhares, e principalmente o que mais marcante ficou foi a risada dele depois de ele ter cortado meu cabelo. Eu parei de amamentar meu filho com 5 meses por causa do antidepressivo. Eu tinha pavor mesmo de trabalhar. Esta outra operadora conta que durante a gravidez teve uma infecção urinária porque a empresa controlava o tempo de ir ao banheiro. Você tem 5 minutos para ir no banheiro. 5 minutos era o tempo total, num expediente de 6 horas. E aí você ali, grávida, com vontade de ir ao banheiro, e qual era a orientação que te dava? Não, segura. Minha gerente, ela montou uma planilha, né, e organizou uma escala onde as funcionárias deveriam engravidar, pela ordem. Uma escala de gravidez. Acontecia nesta empresa em Minas Gerais. Quem, né, fosse engravidar teria que avisar com 6 meses de antecedência. A prioridade na escala de gravidez era para mulheres casadas e sem filhos. Depois, as casadas que já tinham filho. As solteiras não podiam nunca. No meu caso, eu era casada, já tinha um filho, então eu não poderia ter outro. Eu tinha que esperar quem não tinha ter filho primeiro. Eu falei, gente, mas a funcionária queria o segundo filho. Ela entrou na justiça contra a empresa, a Brasil Center, e foi indenizada. Em e-mail ao Fantástico, a Brasil Center explicou que a escala de gravidez foi um ato indevido de uma gestora que não está mais na equipe. Quase 80% dos operadores de telemarketing são mulheres. Essa procuradora do Ministério Público do Trabalho diz que em muitas empresas são comuns essas interferências abusivas na vida pessoal das funcionárias. Não é só a escala de gravidez, não. O empregador quer controlar o ciclo menstrual da mulher. Porque quando ele souber que ela está no período fértil, né, fala, olha, não esqueça que você está na sua semana fértil. Essa semana você não pode ter relações.
O advogado da ex-funcionária da Brasil Center acompanha outros casos na justiça. Um supervisor, por não ter levado a sua equipe a bater a meta, ele foi colocado numa, que eles chamam de dinâmica motivacional. Colocaram uma roupa de prisioneiro nele. Uma outra funcionária se vestiu de policial militar e colocaram ele de 4 na frente da equipe inteira. Restrições de horários, invasão de privacidade, assédio moral, todas as situações relatadas ao repórter Francisco Regueira têm sempre o mesmo motivo: forçar os funcionários a atingirem as metas. O que é mais importante? Satisfazer o cliente ou bater a meta? Bater a meta. Preste atenção no que esta mulher vai revelar. Ela trabalha no setor de retenção de uma empresa de telemarketing. De 10 clientes que querem cancelar um contrato, ela só pode fazer um cancelamento. Os outros 9 clientes, ela é obrigada a reter. 9 tem que ficar. Essa é a meta. Se não ficar, você perde sua meta. Você não ganha dinheiro, você é perseguido o tempo inteiro pela empresa. Você vai ser o patinho feio da equipe. Para evitar que 9 em 10 consumidores consigam o que querem, vale tudo. Aquele funcionário certinho, que atende tudo muito bonito, né? Atende o cliente bem, trata o cliente bem, não consegue bater meta. Se você falar com muita clareza, de forma detalhada e explicada para o cliente, você não vai reter absolutamente nada. Então a orientação é confundir? De forma induzida, sim. A empresa onde ela trabalha é a Contax, a mesma empresa em que trabalhava a operadora que teve o cabelo cortado. E também a que desenvolveu síndrome do pânico. Procurada pela reportagem, a Contax respondeu em nota que não teve conhecimento pelos canais de comunicação da empresa de nenhum dos acontecimentos citados. E afirmou que vai apurar todas as denúncias, dizendo que elas estão em desacordo com os princípios da empresa. A funcionária, que só tinha 5 minutos para ir ao banheiro, trabalhava na empresa Alma Viva. Também por nota, a Alma Viva negou que estipule tempo de uso dos sanitários. Um projeto de lei que regulamenta as condições de trabalho em telemarketing foi apresentado em 2007 e ainda aguarda o parecer da Câmara dos Deputados em Brasília. Nós chamamos hoje os telecentros de senzala moderna, porque os trabalhadores não têm direito nem a ir ao sanitário. É um ambiente completamente permeado de assédio, de violência, de constrangimento e de muito sofrimento. Mostrando o rosto, outros operadores confirmam o sofrimento do lado de lá do telefone. Pausa banheiro 5 minutos, almoço 20 minutos. O que você treina, o que você recebe a todo momento é que você tem que manter o cliente a qualquer custo. Você entra numa empresa com sonhos, você sai traumatizado. Nós falamos às vezes a importância da primeira infância. Eu costumo comparar que há uma importância no primeiro emprego. Então ele está ali no primeiro trabalho, cheio de expectativas, e de repente pensa, isso é trabalhar? Isso não é trabalho, isso é castigo. O prazer do trabalho, a dignidade pelo trabalho, o valor do trabalho, às vezes nunca mais vai conseguir ser desenvolvido nessa pessoa, dependendo da situação que ela se submeteu ou que ela viu outra pessoa se submeter nesse ambiente. Para mim era um conto de fadas.